Professora Figueiredo na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletroquímica. Então, se você chegou aqui agora, a gente tem uma aula sobre NOx, número de oxidação e reações de oxirredução, que é um excelente trampolim para você cair de paraquedas nessa aula aqui. Só que você não vai cair perdido, porque você vai cair aqui já sabendo de muita coisa. Então, vamos embora e vamos deixar de enrolação. Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre eletroquímica. Eletro de eletricidade e química de reações químicas. Então, a eletroquímica vai ser a parte, ou seja, o ramo da química que vai estudar exatamente essa correlação entre corrente elétrica e reações químicas. Então, reações químicas que produzem corrente elétrica, que é o que a gente chama de pilhas, mas podem ser pilhas, acumuladores ou baterias. E a gente também tem o processo de eletrólise, que é a mesma coisa, só que é o contrário. Então, eu vou provocar uma reação química, vou forçar isso através do consumo de uma corrente elétrica para que eu tenha a produção de um determinado material. Geralmente, esses materiais na eletrólise são banhos metálicos. Então, veja, a gente vai estudar a correlação entre energia elétrica e reações químicas de forma espontânea, pilhas, e de forma não espontânea, forçada, que é o que a gente vai chamar de eletrólise. Mas na aula de hoje a gente vai focar só no estudo de pilhas, beleza? Então vamos embora. Então, quais são essas reações para que a gente tenha a geração de corrente elétrica? São todas as reações químicas, Figueiredo? Não. A gente vai focar aqui em reações que a gente tenha transferência de elétrons. Então, se você já assistiu minha aula, você já está sabendo responder essa pergunta. Aliás, que não é nem uma pergunta, né? Mas você já está aí completando o meu pensamento. Reações com transferências de elétrons, oxe, já sei o que é isso. É o que a gente chama de reações de oxirredução. Então, se você chegou de paraquedas aqui, volta para a aula sobre NOx e reações de oxirredução. Se tu já passou por isso aí, ou tu tá sabendo, então vamos embora, porque agora a gente vai dar start aí na tua aprovação. Então, a gente vai estudar a correlação entre reações de oxirredução e corrente elétrica de forma espontânea, porque esse é o conceito de pilhas, acumuladores e baterias. Vamos embora. Então, gente, pilhas ou células voltaicas ou pilhas galvânicas é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que serão essas pilhas? Então, vão ser exatamente esses dispositivos que vão converter a energia química, ó, a transmissão de pensamento, reações de oxirredução em energia elétrica. Agora, ó, tem um segredo aqui que é essa palavra, espontânea. Então, essas reações de oxirredução, elas acontecem espontaneamente e dessa forma eu tenho a geração de corrente elétrica. Eu vou sempre ser repetitiva aqui, porque você não pode esquecer isso. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem duas correlações. Reações de oxirredução de forma espontânea gerando corrente elétrica, ou, que é o que a gente chama de pilhas, ou o contrário. Eu vou usar a corrente elétrica para forçar uma reação de oxirredução que não quer acontecer, para que eu tenha a formação de determinados produtos que geralmente são metais. Só que este processo eu vou dar o nome de eletrólise. Então, Figueiredo, processo espontâneo, pilha. Processo não espontâneo, eletrólise, que vai ficar para as nossas próximas aulas. Fechou? Figueiredo, eu estou com muita preguiça ou não estou com muito tempo de dar uma revisada lá na tua aula sobre reações de oxirredução. Vou te ajudar. Então, essas reações de oxirredução, elas só acontecem se a gente tiver transferência de elétrons. E a reação de oxirredução são duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Oxidação. São reações onde a substância vai doar elétrons.
Não é transferência? Então, alguém vai doar para alguém receber. E as reações de redução é exatamente a captação, o recebimento, receber elétrons. Fechou? Então, as reações de oxirredução, elas acontecem entre uma espécie que vai doar elétrons e uma espécie que vai receber. Oxidação, dar elétrons. Redução, receber. Ó, com um bizu desse, assim, é impossível você errar esse tipo de questão. Então, vamos embora. Eu vou desaparecer aqui da tela para ficar mais fácil para ti. Figueroa, como saberei que uma reação é de oxirredução? Apenas olhando para a equação química. Vamos dar uma olhada nessa tua reação que está aqui. Para você saber se uma reação é de oxirredução ou não, você já sabe que vai ter transferência de elétrons, tá? Então, quando você escutar transferência de elétrons, na sua mente vem a palavra NOx. NOx é número de oxidação. Lascou, tô sem saber ainda. Número de oxidação, leia-se cargas. Cargas. Quem doa elétrons, fica com mais elétrons do que prótons, não é isso? Quem doa. Vou ajeitar aqui. Quem doa elétrons, vai ficar, escrevi errado aqui, vai ficar com mais prótons. Bora, meu amigo. Vai ficar com mais prótons do que elétrons, quem doa. Então, vai adquirir uma carga positiva. Quem recebe elétrons, vai ficar com mais elétrons do que prótons. Recebe. Então, vai adquirir uma carga negativa. Então, NOx vai somente lhe mostrar isso. Se a espécie está recebendo elétrons ou se a espécie está doando elétrons. Não se doa prótons, não se recebe prótons, tá? Lembrando que a matéria é eletricamente neutra, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. O que você pode desbalancear aí é o número de elétrons, tá? Certo, agora volte aí para a questão de NOx. NOx vai ser exatamente essa carga de elétrons perdidos ou recebidos a partir de ligações químicas. Quando a reação química é iônica, beleza, porque os elétrons são dados e são recebidos. Quando as ligações são covalentes, a gente tem compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. E se o elemento for mais eletronegativo, esse elétron fica mais próximo dele, então esse elemento adquire carga negativa, tá? Então vamos lá. Olhando uma equação química, como saberei se a reação é de oxirredução? Calcule o NOx da galera. Calcule o NOx da galera. Substância simples ou elemento puro, o NOx é zero, ou seja, nem doou nem recebeu elétrons, tá? Sulfato é um ânion que é muito presente nos seus exercícios. A carga do sulfato SO4, é -2. Então, a carga do cobre nessa substância vai ser +2. Como é que eu sei disso? Porque o somatório do NOx de uma substância, ou seja, sem cargas, não é íon, não é cátion, não é ânion, é igual a 0. Então, +2 menos 2 é igual a 0. De novo, olha o sulfato aparecendo. A carga do sulfato é -2, isso não vai mudar nunca. Então, a carga do zinco tem que ser +2, porque o somatório vai ser igual a 0. E a carga de substância simples ou o átomo sozinho é 0. Então, o que é que você consegue perceber aqui quando você colocou o NOx da galera? Vamos lá. Você está percebendo que o zinco tinha um NOx 0 e foi para um NOx +2. Você está percebendo que o cobre tinha um NOx +2 e foi para um NOx 0. Então, gente, se você tiver transferência, você tem transferência de elétrons, você tem mudança no número de oxidação no NOx. Então, quando isto acontecer, sua reação é de oxirredução. Então, o que você está tendo aí é transferência de elétrons, beleza? Então, como saberei se uma reação é de oxirredução? Calcule o NOx da galera toda. Estou muito esquecido como é que calcula NOx. Volte para a aula, porque se eu for falar aqui só sobre NOx, a aula da gente vai ficar muito extensa, tá? Então,
Eu estou aqui na velocidade da luz para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Oxidação é quem doa elétrons. Doa elétrons. Então, se você doa elétrons, o seu NOx ele vai aumentar. Se você doa elétrons, então o seu NOx aumenta. Você vai ficar com mais prótons. Se você recebe elétrons, você está recebendo cargas negativas. Então, o seu NOx diminui. Diminui. Então, através disso aí, a gente está vendo que o NOx do zinco está saindo de 0 para mais 2. Ou seja, ele doou 2 elétrons. Então, neste caso, o zinco ele está oxidando. O zinco está oxidando. E o cobre tinha a carga mais 2 e passou para 0. Ou seja, ele recebeu 2 elétrons. Então, o cobre, neste caso, está reduzindo. Fechou? Então, vamos embora. Então, gente, pegando carona nisso aí e sabendo de um experimento que foi feito há muitos anos atrás por Alessandro Volta, Daniel cria essa estrutura que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, que é conhecido como o experimento da pilha de Daniel. Então, Alessandro Volta, ele já sabia que reações de oxirredução, ele não sabia com este nome, reações de oxirredução. Mas ele já sabia que quando ele empilhou vários discos de cobre e de zinco, e entre esses discos ele colocou um pano, um pedaço de algodão umedecido, com uma solução de ácido sulfúrico, ele teve a geração de corrente elétrica. Então, pegando carona nesse experimento, Daniel disse, rapaz, eu vou pegar esse negócio aqui e vou fazer um negócio mais organizado. Então, ele realizou praticamente o mesmo experimento de Alessandro Volta, e teve a geração de corrente elétrica através de eletrodos, ou seja, através de metais. Então, ele realizou reações de oxirredução, ele pôde perceber a geração da corrente elétrica, e daí a gente tem a geração dessa nova modalidade de dispositivos que podem gerar para a gente corrente elétrica através apenas de reações químicas, que acontece espontaneamente. Porque para a reação entre zinco e cobre acontecer, ele precisou apenas conectar essas soluções eletrolíticas. Então, vamos entender aqui o experimento de Daniel, tá? Então, veja o que foi que ele fez. Ele pegou 2 recipientes, que são esses 2 recipientes que vocês estão vendo aí, que a gente chama de cuba eletrolítica, ou células voltaicas, ou semicela, tem vários nomes para a gente chamar isso aí. E em cada compartimento desse, ele realizou exatamente a reação de oxidação e a reação de redução, o que a gente fez no slide passado. Então, ele pegou aquela reação entre zinco e cobre, fez essas 2 reações e interligou, porque, veja, a gente tem que ter os eletrodos interligados para que a gente tenha a geração da corrente elétrica. Então, vamos entender. Ele fez 2 soluções salinas de sulfato de zinco e sulfato de cobre. Então, ele pegou aqui o sal sulfato de zinco, dissolveu em água. Então, você vai ter a dissociação do sal. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Ele pegou aqui a solução de sulfato de cobre e colocou dentro da solução de cada sal eletrodos, ou seja, placas metálicas. De novo, Figueiredo. Ele pegou uma solução de sulfato de zinco e mergulhou nessa solução uma placa de zinco. Ele pegou uma solução de sulfato de cobre e mergulhou nessa solução uma placa de cobre. Então, você tem 2 soluções eletrolíticas. Essas soluções elas estão recheadas de cátions e de ânions. Porque como você tem a dissolução do sal, então nas suas soluções você vai ter zinco 2+, mas também vai ter SO4 2-, concorda? Cobre 2+, mas você também vai ter SO4 2-. Então, você tinha 2 sopas de letrinhas, tá? Colocou os metais, aí ele interligou esses metais com um fio condutor, tá? O que a gente tá vendo aqui, esse aparelho, é o que a gente chama de condutivímetro, que é um aparelho que mostra que esse sistema tem a geração da corrente elétrica,
tá? Então, os elétrons que são doados, oxidados pelo zinco, eles passam esse circuito e vão lá para a placa de cobre, onde os cátions de cobre irão reduzir. A gente vai falar isso passo a passo, tá? Só estou explicando como foi o experimento de Daniel. Então, a gente tem esse circuito. Por que que tem esse fio condutor? Porque os elétrons não podem pular de uma semicélula, de um Becker desse para outro. Então, essa transferência de elétrons, ela acontece através desse meio externo, que é exatamente o nosso fio condutor, tá? Então, o que é que a gente tem? No polo negativo, ou seja, lá na placa de zinco, é onde está acontecendo a oxidação, dar elétrons. O zinco dar elétrons, tá? Então, nosso polo negativo, a gente vai chamar de ânodo. Os elétrons vêm, olha o sentido dos elétrons, e vão procurar os cátions de cobre, que está lá na minha solução salina. Esses cátions de cobre vão receber exatamente esses elétrons. Então, nesse ponto, nesse polo de recebimento, é o nosso polo positivo. E a gente vai chamar ele de cátodo. Fechou? Então, polo negativo, ânodo, o polo positivo, cátodo. Onde acontece a oxidação de doar elétrons é exatamente o seu polo negativo. Onde acontece o recebimento desse elétron é exatamente o seu polo positivo, que é o seu cátodo. Beleza? Então, vamos entender. Você já entendeu o circuito, você já entendeu que são duas reações que estão acontecendo. O zinco, ele está oxidando. Então, a placa de zinco, ela doa 2 elétrons. Olha aqui, ó. Está dando para você ver aí. Aumente sua tela, faça alguma coisa. Então, você tem a placa do metal zinco doando 2 elétrons que vão passar pelo circuito e vão ser recebidos lá no cátodo. Então, na placa de zinco, acontece a oxidação. Então, a placa de zinco se transforma, com o passar do tempo, em cátions de zinco. Então, Figueiredo, os elétrons vão e dentro da minha solução vai ficando recheado de cátion de zinco. Zinco 2+. Fechou? E os elétrons vão para lá. Então, Figueiredo, com o passar do tempo, essa placa de zinco ela começa a ser corroída. A placa de zinco ela vai diminuindo de tamanho, porque a sua placa de zinco, ou seja, o zinco metálico, está sendo transformado em zinco 2+, e ó, manda 2 elétrons lá para o outro lado. O que é que acontece lá na solução de cobre, lá no teu cátodo? Lá na tua outra cuba eletrolítica, aqui ó, no teu polo positivo, o que é que tu tem? Tu tem os cátions de cobre, que estão doidos para receber esses elétrons do zinco, se transformando em quem? Em cobre, metal cobre, ou seja, NOx 0, não é isso? Então, Figueiredo, com o passar do tempo, a placa de cobre ela vai aumentar de tamanho. Ela vai aumentar de tamanho, porque o cobre vai sair da solução, cobre 2+, recebe esses 2 elétrons e adere a essa placa. Então, a placa de zinco ela começa a ser corroída e a placa de cobre ela começa a aumentar de tamanho. Fechou? Então, o que Daniel percebeu foi exatamente isso. Depois, ele foi só brincando e foi trocando esses eletrodos. Porque a gente pode trocar os eletrodos. As pilhas não são formadas apenas de zinco e cobre. A gente pode ter pilhas com eletrodos diferentes. Contanto que tenha um eletrodo com vontade de doar elétrons e um eletrodo com vontade de receber. Nem pode ser todos os dois com vontade de doar, nem pode ser todos os dois com vontade de receber. Fechou? Dúvidas aí? Então, vamos lá. A solução de sulfato de cobre, ela tem uma coloração muito específica, porque essas soluções elas são azuis. Então, a solução de sulfato de cobre, ela é azul. E a característica de ser azul é exatamente o cátion de cobre. Então, com o passar do tempo, foi que Daniel também percebeu nessa pilha que essa coloração azul da solução de sulfato de cobre ela ia ficando menos azul, exatamente. Porque os cátions de cobre iam recebendo esses 2 elétrons. O cátion de cobre recebe 2 elétrons e na sua solução, em vez de ter o cátion de cobre, vai ter o que agora?
o cobre sólido que está se aderindo, NOx zero, né? Que está se aderindo lá ao seu eletrodo de cobre. Fechou? Bonito, né? Esse experimento de Daniel. Acaba só fez pegar carona aí e foi-se embora no experimento. Vamos embora. Então, a gente precisa ter alguns, não é segredos, tá? Mas Daniel percebeu que tinha algumas prerrogativas para essa pilha acontecer. Primeiro, alguém precisa doar elétrons e alguém precisa receber. Como eu falei para vocês, as pilhas de zinco, elas começam a ser corroídas. Por quê? Vai mandando os elétrons de zinco, né? Os elétrons que estão saindo do zinco, os elétrons vão saindo, ó, para ser recepcionados lá no cátodo. E a minha solução de zinco, ela vai cada vez mais ficar recheada de cátion de zinco. Lembre-se que as soluções já são soluções salinas, então eles já tinham cátions e ânions. Já tinha cátion de zinco, cátion de cobre, sulfato e sulfato, porque as duas soluções são de sulfato. Alguém pode estar aí, por que sulfato? Porque são ânions inertes, não vão participar da minha reação, então ali estão só como figurantes, tá? Então, minha placa vai perdendo massa, minha placa de zinco, porque eu vou mandando os elétrons lá para o cátodo. E minha solução vai ficando cada vez mais recheada de cátions de zinco. Cada vez mais recheadas de cátion de zinco. O que é que acontece lá do outro lado? Os elétrons vão, encontram lá no eletrodo de cobre, são transferidos para a minha solução eletrolítica. E lá, eles vão retirando da minha solução salina os cátions de cobre. Já que os cátions de cobre vão receber esses dois elétrons, se transformando no cobre zero, que é o metal cobre. E por isso que essa massa da placa, ela começa a aumentar de tamanho. Então, Daniel percebeu que vai chegar um momento que a pilha ela vai parar. Porque a minha solução de sulfato de zinco, ela vai ficar muito recheada de cátions de zinco. E a minha solução de sulfato de cobre, ela vai ficar pobre em cátions de cobre. Então, ele desenvolve a ponte salina. A ponte salina é exatamente esse tubo em forma de U que vocês estão visualizando. Então, esse tubo, ele é tampado nas suas extremidades por algodão. E dentro desse tubo é colocado outra solução salina. Geralmente, cloreto de sódio, uma solução saturada. O que é que isso serve, Figueroa? O nome já está dizendo, ponte salina. Ponte porque é uma ponte. Vai levar de um compartimento para outro compartimento, de um lado para o outro lado. E salina porque dentro a gente tem uma solução aquosa de um sal, tá? Então, o que é que acontece? Como na minha solução de sulfato de zinco vai ficar muito recheado de sulfato de zinco, porque o elétron está indo embora lá para o cátodo, então o zinco, ele passa por dentro dessa ponte salina e vai lá para o cátodo. Ele procura o cátodo, então ele vai lá para o outro lado. Então, ó, o zinco vem para cá. O cátion de zinco, certo? Para exatamente a solução não ficar saturada de cátions de zinco. E essa minha solução de sulfato de cobre, que está capturando o cátion de cobre para se aderir à placa, minha solução ela vai ficar muito recheada de sulfato de zinco, já que o cátion, do ânion sulfato, já que o cátion de cobre está indo embora. Então, para a gente não ter essa disparidade, então o sulfato, ele entra dentro da ponte salina e procura o ânodo. Então, dessa forma, gente, suas soluções eletrolíticas, sulfato de zinco, sulfato de cobre, elas vão ficar sempre neutras. Então, elas buscam uma eletroneutralidade. Então, a ponte salina ela serve para isso. Porque se a gente tivesse as soluções desbalanceadas em relação a cátions ou aos sulfatos, a pilha não funciona. E o nosso circuito ele precisa ser fechado. Então, os eletrodos precisam estar conectados a fios. Esse aparelho aqui, que é o voltímetro, é só para lhe mostrar que realmente tem uma geração de corrente elétrica, tá? Mas se o sistema não estiver fechado através de um fio condutor, você também não tem a transferência de elétrons, porque os elétrons ainda não têm a capacidade de voar de uma semicélula para outra. Beleza? Então, dessa forma, você já entendeu todo o funcionamento da sapiência de Daniel. Então, vamos embora. Então, a gente tem duas reações acontecendo ao mesmo tempo, né? A reação anódica, ou seja, a reação que acontece no ânodo é a oxidação, dar elétrons. Então, a placa de zinco, eita, e eu troquei aqui, né? Isso aqui era para estar lá do outro lado,
E isso aqui era para estar aqui. Mas, enfim, você está entendendo aí o que é que eu estou dizendo. Então, na reação anódica, que acontece no ânodo, é o zinco, doando elétrons, E a reação catódica é o recebimento de elétrons. Então, exatamente, aqui você tem a oxidação e aqui você tem a redução. Eu só fiz trocar, gente, a posição aí, tá? Não vou voltar e regravar essa aula, não. A reação anódica era para estar embaixo da solução de zinco e a solução catódica era para estar embaixo da solução de cátodo. Mas vamos embora que você aí já entendeu. É bom porque sua mente dá uma trocada aí e você dá uma acordada. Então, eu tenho duas reações acontecendo ao mesmo tempo, oxidação e redução. Beleza. Se você quiser, junte as duas para a gente ter a equação global. Entendi, não, Figueiredo? Ó, solução no ânodo, que é o zinco dando elétrons. Então, zinco 0, para você lembrar que nem doou, nem recebeu ainda elétrons. Ou seja, elemento ou substância pura, NOx 0. E lá no cobre, tu tem quem? A minha solução de cobre recebendo 2 elétrons e se transformando no cobre metal, ou seja, NOx 0. Pronto. Você escreveu aí as duas semi-reações. A reação que acontece no ânodo, a reação que acontece no cátodo. Olha que bacana. Tu pode somar as duas. Somar as duas. Na hora que tu somar as duas, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Eu tenho elétrons antes e eu tenho elétrons depois. Então, cancela, tá? E soma o que é que sobra. Pode cancelar mais alguma coisa, posso cancelar mais nada. Então, ó, zinco 0 mais cobre 2 mais, resultando zinco 2 mais cobre, cobre 0. Então, o que você tem aqui é o que a gente chama de equação global. Equação global da tua pilha. Fechou? Então, a representação da pilha para IUPAC é exatamente o que a gente fez aqui, ó. A gente coloca do lado esquerdo o que acontece no ânodo, ou seja, zinco doando 2 elétrons, de zinco 0 para zinco 2 mais. Essas duas barrinhas significam exatamente a ponte salina. E do outro lado, a gente vai colocar, deixa eu desaparecer aqui, e do outro lado a gente vai colocar o que acontece no cátodo. Então, primeiro a gente coloca o que acontece no ânodo, depois a gente coloca o que acontece no cátodo. As duas barrinhas aqui significam sua ponte salina. E o que é que a gente tem? O cobre 2 mais, recebendo 2 elétrons e se transformando no cobre 0. Então, ó, zinco 2 mais, barrinha, zinco 0, barrinha, zinco 2 mais, duas barrinhas, ponte salina, cobre 2 mais se transformando, ó, barrinha em cobre 0. Então, essa é a representação de uma pilha. Tá? A gente tem entre parênteses aqui a molaridade das soluções eletrolíticas. Então, essa é uma recomendação da IUPAC. Então, quando você visualizar zinco 0, barrinha, zinco 2 mais. Duas barrinhas, cobre 2 mais, barrinha, cobre 0. Isso é uma pilha. Então, aqui você está percebendo a oxidação. Então, isso aqui é o polo negativo. Ponte salina, e aqui você está vendo o recebimento de elétrons, então, cátodo. Então, sua pilha ela pode ser representada dessa forma. Beleza? Vamos embora. Tá já terminando, tá? Então, só vou pegar as soluções salinas e vou botar lá os metais e minha pilha já vai acontecer. Não é assim. A gente tem que ter reações de oxirredução com elementos que quer dar elétrons e elementos que quer receber elétrons. Então, para isso, a gente tem uma fila de reatividade. Então, para isso, só basta você lembrar das propriedades da tabela periódica. Eletropositividade, eletronegatividade. Então, essa fila de reatividade vai lhe dizer se sua pilha acontece ou não acontece. Porque, veja, a vontade de dar elétrons e a vontade de receber, ela tem que ser de forma espontânea. Então, dessa forma, no seu imaginário, e lá para Daniel também, ele pôde produzir várias pilhas. Então, ele sabe da reatividade dos metais, dos elementos, então ele sabe quem é que vai doar elétrons para quem vai receber.
Então, vamos entender como é essa fila da reatividade. Esses metais nobres, já está dizendo aqui, sem vontade de dar elétrons. Cuidado com a mente podre. Então, sem vontade de dar elétrons. Então, ó, a seta vai do que tem menos vontade de dar elétrons para o que tem mais vontade de dar elétrons. Eletropositividade. É a capacidade que o elemento tem de dar elétrons quando está ligado ao coleguinha. Dar elétrons. Eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de puxar para si, ou seja, receber o elétron do coleguinha através de uma reação, de uma ligação química, tá? Então, a reatividade, essa fila de reatividade, mostra do que tem menos vontade de dar elétrons para o que tem mais vontade de dar elétrons. A pilha de Daniel foi exatamente com o zinco, ó, vontade de dar elétrons, e o cobre, sem vontade de dar elétrons. Entendeste? Então, o que está mais no caso, para mim, à esquerda da fila, são os elementos que têm maior vontade de doar elétrons. E os que estão mais à direita, para mim, são os elementos que têm menos vontade de dar elétrons. Beleza? Então, sempre vai ser dos que têm mais vontade de doar elétrons para os que têm menos vontade de doar elétrons. E não entre os que não têm vontade de dar elétrons. Beleza? Então, essa é a fila da reatividade. Então, você pode também criar pilhas, por exemplo, entre magnésio e mercúrio, daria certo também. Você poderia fazer entre ferro e cobre, também daria certo. Você poderia fazer entre zinco e prata, também daria certo. Então, alguém com vontade de doar elétrons para alguém que quer receber. Isso está muito bonito porque são metais. E se eu estiver falando de ametais? Porque os metais, gente, gostam de doar elétrons. Já os ametais gostam de receber. Então, os metais têm alta eletropositividade, dar elétrons. E os ametais têm alta eletronegatividade, vontade de receber. Então, aqui você tem os que têm menos vontade de receber. Deixa eu sair do meio. Os que têm menos vontade de receber para os que têm mais vontade de receber elétrons. Então, dessa forma, tem como você prever a espontaneidade de uma reação. Ou seja, a pilha acontece, a oxirredução acontece. Então, só para a gente fechar esse pensamento e você terminar essa aula e correr para o abraço na sua aprovação, vamos embora aqui entender. Então, será que acontece uma pilha entre zinco e mercúrio? Vá lá para a fila. Ó, zinco, vontade de dar elétrons, né? Aqui a vontade aumenta. Aqui, sem vontade. Ou mercúrio aqui, ó. Então, o zinco, com certeza, vai dar elétrons. Porque o mercúrio não tem vontade de receber. Então, essa reação acontece de forma espontânea. Vamos ver agora, ó, aqui, ó. Prata dando elétrons para alumínio. Vamos lá. Prata dando elétrons para alumínio. Isso acontece de forma nenhuma. Porque a prata é um metal nobre. Ó, não tem vontade de dar elétrons. Porque a vontade ela vai crescendo para mim, da direita para a esquerda, tá? Então, essa reação aqui não acontece de forma espontânea. E vamos olhar agora entre ametais. Ó, bromo tem capacidade de dar elétrons para flúor. O bromo tem capacidade de dar elétrons para o flúor. Ó, bromo está aqui, flúor está aqui. Aqui aumenta a capacidade exatamente de receber, né? Já que a gente está falando de eletronegatividade. Então, aqui, ó, é menos vontade de receber elétrons e aqui é muita vontade de receber elétrons. Lembre-se que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, uma pilha formada por esses ametais, uma espontaneidade formada por essa reação, tá de boaça. Porque o bromo vai ter capacidade de doar esses elétrons para o flúor. Fechou? Então, cara, se tu chegou aqui até agora, é porque tu tem primeiro muita paciência, tá? Então, foca no teu objetivo, estuda, se inscreve no canal, me ajuda e até a próxima.